Olá, minha gente da TV Sistec, estamos chegando mais uma vez, abraçando a todos que nos acompanham. Eu sou Kleber Duval e este é o TJS, sempre com a melhor informação para vocês. Vamos então aos destaques desta edição. Batida contra carro deixa motociclista ferido em área central de Caratinga. Colisão entre automóvel e ônibus. Uma pessoa morta e outra ferida na BR-116. Auxílio Gás voltará a ser pago em fevereiro deste ano, anuncia o governo. A Caixa Econômica Federal é responsável por realizar o pagamento do auxílio gás para as pessoas selecionadas pelo Ministério da Cidadania. Acidente de trânsito deixa 3 mortos em Muriaé. E veja também, tragédia em Caratinga. 3 pessoas, dentre elas uma criança, morrem soterradas após queda de barranco. Estes e outros assuntos em instantes no TJS. Olá, amigos, bem-vindos de volta ao TJS. 3 pessoas morreram soterradas, dentre elas uma criança, após um barranco desabar em cima da casa onde elas moravam na manhã desta segunda-feira. A tragédia ocorreu no bairro Esperança, comunidade Santa Isabel, em Caratinga. O barranco desabou sobre a casa e atingiu 2 cômodos que ficavam atrás da residência. No momento do deslizamento, não chovia e havia 6 pessoas na casa. Um dos cômodos atingidos foi o quarto onde dormia Heitor Moura, de 5 anos, junto com a tia dele, Adriele Stephanie de Moura Santos, de 28 anos, e a amiga da família, Emily Vitória de Souza Freitas, de 14 anos, natural de Timóteo, no Vale do Aço. Os demais moradores estavam em outro local da casa que não foi atingido. Antes de os bombeiros militares chegarem, populares já estavam ajudando a retirar os escombros na tentativa de resgatar as vítimas. Roberto dos Santos mora próximo ao local. Ele contou ter sido um dos primeiros a chegar à área do deslizamento para ajudar a procurar pelas vítimas. Primeiramente nós escutamos um barulho lá dentro de casa, que eu moro a 4 casas daqui, né? Nós escutamos dentro da minha casa, estava arrumando para mim ir para o local para trabalhar. Eu tive até sem reação de ir para trabalhar hoje, né? Porque o pessoal pedindo socorro, aí nós pegou e veio para cá para ajudar a pessoa. Só que a gente estava procurando para chegar até a vítima, primeiro que a gente chegava no quarto, né, da pessoa para saber aonde que estava a vítima. Aí nós estávamos cavando num quarto errado, né, nós estávamos focados num quarto, aí depois aí a mãe da criança chegou e falou que não era aquele quarto, era o outro quarto do lado. Aí nós se locou por cima e voltou e foi lá para o outro quarto do lado, né, para tentar socorrer, mas o nosso foco primeiro era o quê? Era achar a cama das pessoas para a gente chegar até a vítima. Aí na hora que o bombeiro chegou, né, nós já tínhamos achado a cama, né, que primeiro a gente queria tentar achar a cama, que tinha muitas coisas em cima da cama, né, aí a gente estava tentando caçar e todo mundo desesperado, né, aí houve essas vítimas, né, que a gente não queria que acontecesse isso, né, porque a gente fez o máximo que a gente pôde para tentar ajudar. A primeira vítima encontrada pelo Corpo de Bombeiros foi Adriele Stephanie de Moura Santos, de 28 anos. Ela foi socorrida gravemente ferida e levada para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, mas não resistiu e faleceu pouco depois. Após buscas e muita dificuldade para encontrar as demais vítimas, em meio aos escombros, o Corpo de Bombeiros localizou o corpo da criança de 5 anos, Heitor Moura Medeiros, e de Emily, de 14 anos, mas eles já haviam morrido. Foi resgatado com vida, em meio aos escombros, o cachorro de estimação da família. Fomos acionados por volta das 6h30 para uma ocorrência de soterramento.
Chegando no local, a guarnição se deparou com um barranco que havia deslizado e tombado sobre uma parede da casa, vindo a soterrar 3 pessoas. Aparentemente essas 3 pessoas estavam no mesmo cômodo. De imediato já começamos o trabalho de retirada das vítimas. A primeira vítima foi tirada ainda com sinais vitais, encaminhada em estado grave para o hospital. E as outras 2 vítimas, elas estavam um pouco mais difíceis de acessar, tendo em vista a quantidade de terra que estava em cima delas, quantidade de escombro. Durante a ocorrência, uma tubulação de água estourou e veio a trazer mais um percalço, mais peso sobre as vítimas. Mas utilizando de técnicas de salvamento, foi possível retirar as 2 vítimas que já se encontravam em óbito, uma criança e um adulto. A primeira vítima também é um adulto que foi encaminhada, como eu falei, em estado grave para o hospital. A gente chegou no local, os populares já tinham começado a tirar as terras, né, em cima das vítimas. De imediato a gente começou os trabalhos, mas era um local de difícil acesso, então não tem como muitas pessoas trabalharem ali onde estavam a vítima ao mesmo tempo. Então, na hora que os militares chegaram, eles assumiram a ocorrência, trabalharam ali, mas tendo em vista a dificuldade ali do local, no que foi possível obter a ajuda dos populares, os populares ajudaram. Inclusive, esse cano que eu relatei que estourou e estava fazendo pressão ali, derramando água, fazendo lama, foram os próprios populares que conseguiram localizar esse cano em cima e entupir ele para que a água parasse de jorrar ali e facilitar o nosso trabalho. De acordo com o tenente Cota, foi feito um isolamento no local para evitar novo desmoronamento. Uma casa ao lado foi interditada pela Defesa Civil e está sendo feita a evacuação das pessoas da residência, pois ela pode estar em risco. Em trabalho em conjunto com a Defesa Civil, a gente já interditou a casa ao lado, ela está sendo evacuada e agora os trabalhos vão continuar para poder averiguar quais casas estão em risco e quais serão necessárias a gente retirar, evacuar a população para evitar maiores danos. Ainda de acordo com o tenente Cota, a rua Ângelo Porcaro, onde aconteceu o soterramento, é considerada uma área de risco de Caratinga. Essa rua, né, ela encontra numa área que a gente considera uma área de risco. Então, não necessariamente existe um problema estrutural preliminar, mas o peso da terra atrás, o deslocamento da terra do barranco sobre a estrutura, faz a estrutura não aguentar e ceder, mesmo que ela não tenha um dano aparente em princípio. Então a estrutura ela pode apresentar sinais, patologias que indicam um possível risco, mas da mesma forma a estrutura pode estar intacta, mas o barranco ceder e a estrutura não aguentar. Um homem foi assassinado na madrugada de sábado em Revés do Belém, distrito de Bom Jesus do Galho, por outro com quem ele conversava em uma praça da localidade. Segundo informado, em dado momento, a conversa entre os dois se transformou em discussão. Foi quando um dos indivíduos, de 35 anos, atirou no outro, de 32, 3 vezes. A vítima chegou a ser conduzida com vida para o Hospital Márcio Cunha, de Patinga, mas não resistiu e veio a óbito pouco depois. Já o autor dos disparos fugiu e escondeu-se na residência de um casal em Vargem Alegre, mas acabou localizado e preso. Além dele, o casal que lhe deu guarida e mais um amigo e um irmão que o teriam ajudado na fuga também foram presos e conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Caratinga. Com o autor, a polícia apreendeu a arma usada no crime, um revólver calibre 38, além de 26 munições do mesmo calibre. Neste domingo 15, por volta das 19h30, uma colisão contra um automóvel na Avenida Moacir de Matos, em frente ao supermercado Coelho Diniz, em Caratinga, deixou um motociclista ferido. O motorista do carro envolvido não parou para prestar socorro à vítima. A câmera de segurança de um estabelecimento posicionada próximo ao local do acidente registrou o momento da batida. A motocicleta ficou bastante danificada. Uma das rodas chegou a ficar pendurada.
Então, nós somos acionados via 193, telefone de emergência, por volta das 19h35. O solicitante relatou que houve uma colisão entre motocicleta e um veículo automotor e que os ocupantes da motocicleta estavam caídos no chão. A primeira vista lá do solicitante é que havia muita hemorragia no local lá da onde eles estavam caídos, não sabia precisar a situação das vítimas. Então nós deslocamos com a UR 1199 e chegando lá no local, a Moacir de Matos, esquina lá do Coelho Diniz, tem um retorno ali, né? Então aconteceu o acidente ali naquele retorno. No local lá nós encontramos somente os ocupantes da motocicleta. O veículo automotor envolvido não estava lá no local. O piloto, Lucas Souza de Melo, de 28 anos, foi quem se machucou mais. A outra vítima, que estava na garupa, Mariana Costa Silveira, de 20 anos, não aparentava ter ferimentos. O Corpo de Bombeiros prestou socorro às vítimas. Apesar do sangramento do motociclista, ele estava consciente, estava orientado e a hemorragia dele era oriunda de um corte que ele tinha mais profundo no membro superior esquerdo e ele tinha algumas escoriações pelo corpo, porém sem gravidade. Então nós fizemos a análise da vítima, fizemos o tratamento desse ferimento, imobilizamos e colocamos na prancha longa e na nossa unidade de resgate. Posterior, nós atendemos também a ocupante da motocicleta que estava de carona. Ela nada sofreu, estava só assustada com a situação, mas nós encaminhamos os dois para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Até o encerramento dessa edição do TJS, não havia informações a respeito do condutor do automóvel envolvido na batida. Veja a seguir: bruxismo e pandemia. A ansiedade pode gerar novos casos nos próximos anos. Uma pesquisa da USP e da UFMG aponta que a ansiedade gerada pela pandemia pode causar uma explosão de casos de bruxismo nos próximos anos no país. Isso porque uma das principais causas dessa disfunção é o estresse. Foram 4 meses de dores intensas na cabeça e várias idas a especialistas. O alívio não vinha e a psicóloga já estava perdendo as esperanças de ter qualidade de vida. Foram dias muito difíceis, às vezes eu não conseguia dirigir, tinham amigos que me levavam, sabe? Porque eu falava, vou ficar só sentada porque eu não posso dirigir. Porque eu estou com tonteira, não estou bem, não sou de confiança. Você começa a se colocar, a perder a sua identidade mesmo, né? Perder o seu eu, a duvidar de tudo que você fazia capaz. Então foram uma série de processos que eu passei e não foi porque não doía, não foi porque eu não procurei, eu não era paciente que não procurava, eu não era paciente que não corria atrás, pelo contrário, eu acho que eu corri atrás de todos os recursos possíveis a ponto de um dos profissionais falarem comigo. Tem que tomar cuidado porque tudo que te manda tomar e fazer, você está fazendo e tomando. O último recurso foi ir a um dentista especializado em dores da face. Depois de exames de imagens e análise minuciosa, veio o diagnóstico de disfunção temporomandibular, ou DTM. A placa bucal foi feita sob medida para o uso durante o sono e é parte do tratamento. O profissional que cuidou de Ana explica que a disfunção pode ser desencadeada pelo bruxismo, quando a pessoa involuntariamente range os dentes, seja durante o dia ou à noite. Hoje a gente conhece muito bem e sabe que os fatores etiológicos que levam a pessoa a ter o bruxismo do sono é diferente do bruxismo da vigília e por isso que os tratamentos têm que ser diferentes. Todos dois trazem prejuízos importantes para a vida, como dores musculares, dores na articulação temporomandibular e principalmente desgaste dos dentes, fraturas dos dentes, fraturas das restaurações. Então muitas pessoas hoje estão perdendo seus dentes, estão tendo muitas dores que estão ficando crônicas, de difícil controle e diagnóstico, por causa que um dos fatores é o bruxismo. Essas dores causadas pelo ranger dos dentes podem se tornar mais comuns ao longo dos próximos anos. Isso porque as incertezas da pandemia deixaram as pessoas mais ansiosas. Uma pesquisa da USP e da UFMG aponta que, nesse cenário, os pacientes têm 6 vezes mais chances de desenvolver esse transtorno.
gerou um grau de estresse muito grande das pessoas, de perderem a vida, de perderem a vida de familiares, e isso gera um grau de estresse muito grande. O dormir mal associado a um estresse são os principais fatores que levam ao bruxismo, tanto do sono quanto da vigília. Um crime bárbaro foi registrado na madrugada de sábado em Belo Oriente, na região leste de Minas. Um homem foi preso após matar e esquartejar outro. O autor, de 45 anos, confessou o crime e disse que o praticou porque a vítima o teria estuprado dias antes, voltando à sua casa no sábado para lhe oferecer drogas e bebidas. Ao chegar à residência do suspeito do crime, a Polícia Militar localizou em diferentes sacolas plásticas de lixo os pedaços do corpo da vítima. Esta teria passado a noite no local e foi morta enquanto dormia, com um golpe de foice no pescoço. O esquartejamento teria sido feito para facilitar o transporte do corpo até um local de desova, um matagal próximo à casa do autor, segundo ele próprio. O homem preso foi denunciado à polícia por um irmão que alegou que ele tem problemas psicológicos. Em fevereiro deste ano, o auxílio gás vai voltar a ser pago. O benefício continuará sendo depositado a cada 2 meses na conta dos cadastrados em programas sociais do governo, e as datas de pagamento serão de acordo com o último dígito do número de identificação social, o NIS. Além disso, o programa pagará 100% do valor médio do botijão de gás de cozinha de 13 quilos, calculado pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP. O valor do auxílio gás pago às famílias em dezembro de 2022 foi de R$ 122. Mais de 5 milhões de pessoas foram contempladas pelo benefício. A Caixa Econômica Federal é responsável por realizar o pagamento do auxílio gás para as pessoas selecionadas pelo Ministério da Cidadania e pela disponibilização de canais para atendimento aos beneficiários que tenham dúvidas sobre o saque do benefício. Quem pode participar do programa? Famílias com registro do Cadastro Único que tenha sido atualizado nos últimos 24 meses. Famílias com menor renda por pessoa. Famílias com maior quantidade de pessoas. Famílias que recebem benefício do programa Auxílio Brasil. Famílias com cadastro qualificado pelo gestor por meio de uso dos dados da verificação quando disponíveis. Serão priorizadas as famílias com mulheres vítimas de violência doméstica que estejam sob o monitoramento de medidas protetivas de urgência. O que fazer para a sua família receber o benefício? Para receber o auxílio gás, a família deve estar inscrita no Cadastro Único e possuir renda familiar mensal menor ou igual a meio salário mínimo por pessoa. A inscrição no Cadastro Único é um pré-requisito, mas não implica na entrada imediata das famílias no programa, nem no recebimento do benefício. Apesar de o gás de cozinha ser um item essencial para o preparo de alimentos em casa, o preço do botijão está acima do orçamento de muitas famílias, que dependem de políticas públicas como essa para suprir necessidades básicas. Os programas têm como objetivo garantir a autonomia do indivíduo enquanto consumidor, atenuar os efeitos mais perversos da pobreza e da desigualdade social, sem considerar o crescimento do desemprego e a distribuição de renda, tendo como orientação a focalização na extrema pobreza, para que não ocorra desestímulos ao trabalho. O auxílio gás foi lançado em 2021. O valor pago aos beneficiários era de 50%, ou seja, metade do valor médio nacional do botijão de 13 quilos. No entanto, com a aprovação da PEC dos benefícios, o repasse ficou estabelecido em 100% até dezembro de 2022. Em 2023, essa porcentagem será mantida. Na madrugada deste domingo 15, um automóvel colidiu de frente contra um ônibus da aviação Novo Horizonte, na BR-116, em Dom Cavate.
Um homem perdeu a vida no acidente e uma mulher ficou ferida. Imagens mostram o carro, um Fiat Palio, com a frente destruída. O motorista, o Emerson Mariano da Silva, de 41 anos, morreu no local preso às ferragens. No automóvel ainda havia uma passageira, Wilineia Cristina de Souza, socorrida com escoriações generalizadas, trauma de face e fratura em um dos braços. O homem seria de Ipatinga e a mulher de Timóteo, no Vale do Aço. O acidente aconteceu durante a madrugada de domingo, no quilômetro 479 da BR-116, em Dom Cavate. A colisão foi contra um ônibus da Aviação Novo Horizonte, que carregava 25 passageiros, além do motorista. No ônibus, ninguém se feriu. O Corpo de Bombeiros foi até o local prestar assistência e socorro às vítimas. A perícia da Polícia Civil também esteve no local realizando os procedimentos de praxe, bem como a empresa EcoRio Minas, agora responsável pela BR-116. Após a conclusão dos procedimentos, o corpo do motorista que veio a óbito foi retirado do local e encaminhado ao IML. As possíveis causas e circunstâncias do acidente não foram informadas. Muito bem, e vamos saber agora como ficará o tempo em Caratinga região nesta terça-feira. De acordo com o site Clima Tempo, a previsão para esta terça-feira é sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Ipatinga, a mínima deve atingir os 22 graus e a máxima 34 graus. Em Piedade de Caratinga, os termômetros devem variar entre 20 graus e 32 graus. Já em Bom Jesus do Galho, as temperaturas devem ficar entre 19 graus e 33 graus. Para Caratinga, a mínima deve atingir os 19 graus e a máxima 32 graus. Veja a seguir: agressões a jornalistas em Minas. Investigações avançam com identificação de suspeitos. A Polícia Civil de Minas Gerais concedeu entrevista coletiva neste fim de semana acerca das investigações relacionadas às agressões praticadas contra jornalistas no exercício da profissão. Os crimes aconteceram no início do mês, em frente à sede da 4ª Região Militar, na Avenida Raja Gabaglia, em Belo Horizonte. Os crimes aconteceram nos dias 5 e 6 de janeiro. O Sindicato dos Jornalistas de Minas aponta que 9 profissionais sofreram agressões verbais, físicas e tiveram equipamentos furtados e danificados durante a desmobilização do acampamento de bolsonaristas em frente ao quartel do Exército, no bairro Gutierrez. De acordo com a delegada que conduz as investigações, até 12 agressores foram identificados. Detalhes como nomes e gênero dos suspeitos não foram divulgados durante a coletiva para não atrapalhar os trabalhos. Até o momento, ninguém foi preso e novas provas estão sendo colhidas. A Polícia Civil de Minas Gerais instaurou 4 inquéritos por meio da 2ª Delegacia de Polícia Civil Sul. Esses inquéritos visam apurar a suposta prática de crimes de ameaça, lesão corporal, dano, roubo e associação criminosa, não descartando a possibilidade de outros delitos que porventura podem ser verificados após a individualização da conduta de cada um dos agressores. E na localidade de Periquito, no leste do estado, um comerciante foi morto a tiros dentro de seu sacolão no sábado. Segundo informado, 2 indivíduos chegaram de moto ao local, deram os tiros e fugiram no mesmo veículo, sem nada levar. No bolso da vítima e no caixa do estabelecimento, havia dinheiro que não foi tocado, indicando tratar-se o fato de uma execução. Familiares do comerciante assassinado, de 40 anos, disseram que ele não tinha inimigos e que também não vinha sendo ameaçado. O caso está em investigação. Um grave acidente deixou 3 pessoas mortas e outras 2 feridas neste último domingo, na BR-116,
próximo à localidade de Miradouro. Um automóvel bateu em uma carreta. A carreta saía de um posto de combustíveis para pegar a pista quando foi atingida em sua lateral traseira esquerda pelo automóvel Palio com 5 ocupantes. 3 deles, um motorista de 35 anos, um passageiro de 25 anos e um menino de 10 anos, morreram no local. 2 mulheres que também estavam no automóvel tiveram ferimentos graves. Uma picape Estrada, que vinha atrás do Palio, não conseguiu parar e também se envolveu no acidente. Um homem e o filho dele, que estavam no carro, ficaram apenas levemente feridos. No interior do Palio, a Polícia Rodoviária Federal encontrou latas de cerveja vazias. E esta edição do TJS está se despedindo. A todos que nos acompanharam, muito obrigado, grande abraço e até a próxima.